não temos dúvida de que nós, homens, somos feitos para a relação. E tudo aquilo que está no nosso modo de ser comunica algo. Então, se você pensar, por exemplo, nós comunicamos com os nossos gestos. Por exemplo, quando alguém se assusta, regala o olho. Quando alguém está triste, o olho está um pouco apagado, ou até as lágrimas tomam conta da face. Quando alguém está feliz, sorri. Quando alguém está muito contente, se agita o corpo, bate palma. Isso tudo porque nós comunicamos os nossos sentimentos, o nosso modo de ser, no nosso modo de ser. Também o modo como nós falamos. Às vezes a entonação da voz mais alegre, ou uma entonação de voz um pouco mais grave, um pouco mais dura. Tudo isso vai dizendo um pouquinho sobre aquilo que nós somos e, portanto, uma comunicação que ela acontece a todo momento. Se você for parar para pensar bem nos detalhes, até a maneira como nós nos vestimos, ela comunica algo. Então, por exemplo, é óbvio, quando alguém torce para o melhor time do Brasil, que é o Palmeiras, usa, querendo causar nada de não, usa a camisa do Palmeiras, ou aquele outro usa a camisa do Corinthians, então indica aquilo que a pessoa é. Quando nós vamos para uma festa, nós colocamos uma roupa mais bonita, mas quando estamos em casa, usamos uma roupa mais tranquila, enfim. Tudo o que nós fazemos está sempre dentro de uma grandíssima espiral de comunicação, está sempre andando ao encontro do outro. O homem, por causa disso, é chamado a dar uma comunicação que seja em plenitude. E aqui é onde entra a vida espiritual. E por que a vida espiritual entra exatamente aqui? Porque quando nós nos tornamos cristãos, e nós nos tornamos pela graça do sacramento do batismo, não é que nós nos tornamos cristãos pela metade. Todo o nosso ser, ele é permeado de Cristo, de tal modo que o nosso modo de agir, ele deveria revelar Jesus. Olha a gravidade do que eu estou dizendo, mas partindo do evangelho de hoje. O nosso modo de ser, a mais simples comunicação da nossa existência cristã, ela deveria comunicar Cristo. E por quê? Porque quando estamos com Cristo, a nossa vida se transforma, e se transforma de maneira integral. Não é só uma parte da nossa existência, mas o todo da nossa existência se torna cristão. E é somente em Cristo que nós podemos ter a comunicação plena, porque Cristo revela ao homem, que é o homem e a sua altíssima vocação. Gaudium et Spes, número 22, Concílio Vaticano II. Mas o que eu quero dizer é que, quando nós agimos segundo essa segundo a espiritualidade seria errado, segundo a vida que nós recebemos pela graça de Cristo, nesse momento a nossa ação ela é plena, porque nós comunicamos ao outro aquilo que o outro deseja no profundo do coração. E qual que é o desejo de todo homem? Ser feliz. Ser feliz é igual a santidade, e santidade significa relacionar-se com Deus. Portanto, um cristão que assume esta responsabilidade gravíssima e fortíssima de viver o relacionamento com Cristo, ele comunica para o irmão também Cristo. E nós não podemos, por isso, ser pedra de tropeço. E aí nós conseguimos pensar o contrário. Qual que é o desastre da nossa vida? Quando no nosso modo de ser cristão, nós não comunicamos Jesus. Nós não comunicamos Deus. Isto seria o grande desastre da nossa existência espiritual. E da nossa vida inteira, porque Cristo está permeado dentro em nós. Ou seja, nós recebemos a sua graça pelos sacramentos e por isso somos chamados a transmitir isto sempre em resposta à graça que Ele nos concede. E Jesus Cristo vai dizer isso exatamente no Evangelho de hoje, quando Ele vai dizer: quem vos der de beber um copo d'água, porque sois de Cristo. Ou seja, se alguém perceber que você é de Jesus e te der um copo d'água, fizer algo por você, não ficará sem a sua recompensa. Portanto, o nosso chamado
é levar esta existência e essa presença de Cristo para os nossos irmãos e não nos colocar no meio entre Deus e o outro. O que eu estou querendo dizer, em outras palavras, que a tua existência, batizada, crismada, sacramento do matrimônio, sacramento da ordem, é chamada a comunicar o Senhor. É chamada a dizer de Cristo. E veja, não é só no falar, mas também no nosso gesto, no nosso olhar, no nosso sorriso. Também em situações que não são tão positivas, mas o cristão comunica sempre esta presença de Jesus. E, portanto, isto revela a nossa vocação fantástica de Cristo, que pela graça do Espírito utiliza nós, pecadores miseráveis, para dizer ao irmão qual é o caminho que ele é chamado a seguir. Isso deveria nos fazer um fortíssimo exame de consciência e perguntar-nos se o nosso modo de proceder, o nosso comunicar está revelando Cristo. Tentar compreender se o profundo da nossa vida as pessoas conseguem perceber o Senhor aqui. E por que isto é possível? São duas maneiras. A primeira é que nós percebemos que no nosso coração nós somos cheios de boas intenções. Isto não é nenhum problema. Nós queremos a paz do mundo, queremos que os nossos filhos cresçam saudáveis, não queremos a violência, repudiamos a falta de respeito, deixamos de lado aquilo que não nos constrói enquanto seres humanos. Todos esses desejos do nosso coração, eles são legítimos, são ótimos, mas eles só podem ser atuados, ou seja, eles só podem ser trabalhados, vividos, se vivemos com Cristo e se entramos dentro desta relação com Cristo e, obviamente, com a Santíssima Trindade. Ou seja, no relacionamento com o Senhor que esses desejos encontram o seu fundamento, e porque encontram o seu fundamento, eles são realizados também na nossa existência. E é por isso que um cristão luta fortemente para não abraçar o pecado, para não abraçar aquilo que é mal. E aí nós vamos entender a segunda parte do discurso de Jesus. Se você escandalizar um dos meus pequeninos, significa, se você escandalizar um daqueles que está fora do relacionamento comigo, porque ainda são pequenos porque não encontraram um relacionamento comigo, você seria melhor colocar uma pedra de moinho no seu pescoço e se lançar ao mar. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver uma pedra de moinho. Eu já vi. É um trem muito grande e é impossível de levantar aquele negócio ali. Se você colocar aqui no seu pescoço, se lançar ao mar, muito provavelmente você não vai voltar. Ou seja, Jesus Cristo está dizendo, seria melhor você morrer do que escandalizar alguém. Gente, já pararam para pensar nisso aqui? Aquilo que Jesus Cristo está pedindo para nós é uma exigência muito grave, de dar um testemunho tão forte que não escandalize ninguém. E aí nós temos que nos perguntar, lá na minha casa eu dou testemunho cristão? Lá no meu trabalho eu dou testemunho cristão? Lá na minha faculdade com os meus amigos? Até no happy hour lá da sexta-feira, que não é nenhum problema participar de um happy hour, mas ali, aonde eu estou, eu dou testemunho de Cristo? Ou eu deixo me levar pelo pecado? De tal modo que depois as pessoas dizem, esse aí não é o que vai na missa todo domingo, que reza todo dia? Somos chamados a pensar como está sendo a nossa conduta cristã. Porque as pessoas que têm também esses sentimentos bons no coração, como nós temos, e aí é a segunda parte, elas também querem encontrar aquele que possibilita que o seu modo de ser seja realizado, que é Cristo. E colocar-nos diante dos irmãos como cristãos significa indicar ao nosso irmão o caminho que ele é chamado a seguir. Porque na vida cristã o encontro com Cristo é tudo, mas nós caminhamos juntos a partir deste encontro para que um dia possamos alcançar a graça do céu. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa profundidade, esse é o nosso ser cristão. E Jesus Cristo vai ainda mais profundo, ele vai dizer, se a tua mão te leva a pecar, arranca ela. Alguém poderia ficar assustado com isso, não? Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Aí eu lembro da minha catequista infeliz, tadinha, já faleceu, né?
Ela falou assim, pegar a colherinha e colocar no olho. A senhora quebra nós, né? Tadinha da Dona Maria. Mas ela, tentando explicar o Evangelho, ela foi falar da colherinha. Mas o que Jesus Cristo quer dizer com isto aqui para nós? Vamos ser sinceros. Ninguém de nós aqui quer arrancar a mão. Dói. Ninguém aqui em sã consciência vai pegar uma colherinha para arrancar o olho. Não vai rolar. O que Jesus Cristo quer dizer com isso? É mais fácil você arrepender dos seus pecados e passar a viver a vida com Ele do que arrancar um dos seus membros. Porque arrancar os seus membros você não vai querer. Portanto, é mais fácil se arrepender e passar a viver a novidade de Cristo. Essa é a inteligência que o Evangelho nos propõe. E de fato, teoricamente, mas não teoricamente, praticamente isto é muito simples. Nós podemos dizer a Jesus, eu quero viver a vida contigo. Eu quero viver esta novidade de vida. Eu quero realizar o meu livre-arbítrio, que significa realizar as escolhas justas para que na nossa vida se transforme de tal maneira que os outros consigam ver Cristo. E uma outra parte do Evangelho vai nos dizer, e possam dar glória a Deus pelo nosso modo de agir. Imagine só a profundidade e a beleza disso. E é por isso que nós somos chamados a repensar todos os dias a nossa vida cristã, quando nós fazemos o nosso exame de consciência. E atenção para o exame de consciência, porque nós dizemos no nosso ato penitencial que nós pecamos por pensamentos, palavras, isso para nós é claro. Atos também é muito claro, mas tem um que a gente não confessa muito: omissões. E o que significa a omissão? Quando eu sou chamado a dar um testemunho de Cristo e eu pulo do barco. Quando eu sou chamado a comunicar a presença de Jesus, eu não comunico a presença de Jesus. Isto aqui é uma omissão. Isso aqui é se negar. É negar a própria identidade. Neste caso aqui poderíamos pensar a Pedro, não? No momento da cruz de Cristo lá, ele estava na fogueira. Mas você é um do Galileu. Não, eu nem sei quem é esse Jesus aí. E quantas vezes nós também não fizemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós não negamos a presença de Jesus para o nosso irmão, preferindo o caminho do nosso modo de pensar, preferindo muitas vezes a nossa ideia e não vivendo o relacionamento com Cristo e pior, privando o nosso irmão de perceber Cristo na nossa vida. Privando o nosso irmão de perceber Cristo na nossa vida. Irmãos, um dia nós vamos responder por isso diante de Deus. E isso era que Sérgio do Monte Athos mais temia. Ele dizia que o maior medo dele era diante de Deus, alguém acusá-lo dizendo, mas eu queria conhecê-lo, Senhor. E todo homem quer conhecer o Senhor. Mas este seu servo não me apresentou você. Este seu servo não apresentou você para mim. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que muitas vezes os nossos atos, eles não apresentam Jesus, mas atenção, por uma nossa deliberada intenção. E é muito divertido porque, ultimamente, muitas pessoas falam assim, padre, eu caí no pecado. Não, você não caiu no pecado, não. Você quis cair no pecado, é diferente. Ou seja, a gente não cai, a gente anda na rua e tropeça, e cai. Mas ninguém faz isso intencionalmente. O pecado é a mesma coisa, ninguém cai no pecado. Você vai para o pecado porque você quer, como eu também quero. Mas nós podemos não querer. Nós podemos dar um passo contrário àquilo que o nosso ser é chamado a ser, a vida de Cristo. Nós podemos caminhar numa direção contrária àquela do pecado, porque nós temos Cristo conosco, e nós temos o Espírito que atua dentro da nossa vida, para que possamos mostrar Cristo para as pessoas. E aquilo que nós ouvimos no final da primeira leitura, em que vai nos dizer, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. E quem é o profeta? O profeta é aquele que anuncia um acontecimento certo. Nós somos batizados, e no batismo nós recebemos o munus, o ofício, a função de ser sacerdote, profeta e rei. Nós anunciamos Cristo, e depois vai dizer, e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Mais do que isso, nós cristãos recebemos o Espírito. Nós temos a plenitude do Espírito Santo na nossa vida pelo sacramento da crisma.
e nós temos a graça de comunicá-lo, e de que com isso os outros possam encontrar o Senhor também. Pense que nós, no nosso tempo, tivemos a graça de ver santos. Você provavelmente viu algum vídeo de São João Paulo II. Alguns aqui viram ele pessoalmente. Você viu um santo. Você viu Madre Teresa de Calcutá. Imagina a grandeza da nossa geração que pôde ter visto santos. E ao olhar para eles, alguma coisa nos falava. E aquilo que se espera de você e de mim é que o nosso modo de ser fale algo. Mas não porque nós somos simpáticos, divertidos, legais. Não. Porque Cristo atua na nossa vida. E quem dera que alguém chegasse perto de nós e percebesse que no nosso modo de ser existe um outro. Existe o Cristo. Existe um relacionamento. E aí nós vamos entender que o cristão que é aqui na igreja é o cristão sozinho lá no seu quarto também, viu? Não é que nós somos cristãos aqui, fechamos a porta do quarto e tudo muda. Nós somos cristãos aos pés da nossa cama. E a exigência para você, especialmente esposo e esposa, é lá no ato conjugal ser cristão um para o outro. Você, enquanto pai, enquanto mãe, ser cristão para os seus filhos. Eu, enquanto sacerdote, ser cristão para todos vocês. Não é que aqui nós estamos fazendo um papel. A comunicação cristã, ela é total. Ela faz parte da nossa vida inteira. Todos os pontos da nossa existência estão permeados de Cristo. Não tem nenhum ponto da nossa vida que Cristo não esteja. E aí eu convido você hoje a fazer esse exame de consciência. Aonde é que você não realiza a vontade de Jesus? Aonde é que na sua vida você não deixa transparecer a presença de Cristo? É um exame de consciência muito bonito, sabia? E saiba que nós estamos aqui para ajudar os outros. E precisamos disso. É tão bonito quando eu vejo, por exemplo, quando um esposo corrige a esposa com muito amor. Às vezes corrige de modo um pouco, mas é bonito quando o esposo corrige a esposa. Porque se espera do esposo ser um verdadeiro cristão. É bonito quando a esposa corrige o esposo. É bonito quando vocês corrigem o padre. Eu me sinto muito lisonjeado, não me sinto chateado por causa disso, não. Eu fico muito feliz quando alguém fala para mim, padre, eu acho que a conduta do senhor não foi a mais adequada. Obrigado. Porque às vezes eu não me vejo. E eu quero que vocês queiram que eu vá para o céu. Como eu quero que vocês caminhem para o céu. E por isso também o padre é chamado a corrigir o outro. E enquanto irmãos, nós somos chamados a esta correção fraterna. Aqui eu dizia um pouco da homilia, mas talvez porque o Espírito queira dizer isso. Mas a ideia é, nós estamos caminhando para o céu. E o nosso modo de comunicar Cristo é total. E nós temos a responsabilidade pelo nosso irmão para que ele também comunique Cristo. E se ele estiver tomando uma atitude não adequada, é importante conversar com o irmão e ajudá-lo para que ele alcance também esta destreza, talvez não é a palavra correta, mas alcance esta capacidade de responder à graça e poder comunicar a presença de Jesus. Sabemos que o mundo que estamos vivendo hoje é um mundo perdido, cheio de boas intenções, querem comunicar tudo, viver tudo, mas nós vemos o quanto é vazio, porque falta a presença de Cristo. Eles não entenderam que o grande sinal, a grande profundidade da nossa vida é perceber Jesus Cristo que está conosco e que nós vivemos neste relacionamento. Portanto, meus irmãos, neste domingo, que possamos pensar como está a nossa comunicação. Comunicamos em tudo Cristo ou ainda falhamos? Somos aqueles capazes de dar um testemunho eloquente nos mínimos detalhes da nossa vida, da presença de Jesus, ou vivemos um certo teatro cristão? Que Maria Santíssima nos ajude, que assim seja. Amém.